A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo a todos que estão nos ouvindo. Nós hoje estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos. Espero que você seja abençoado. Vá até o fim deste vídeo para você ver que tem muita coisa boa que você nunca imaginou que Deus preparou para você. Nós vamos falar um pouquinho hoje, irmão, sobre o princípio da criação de Deus. O Senhor Jesus Cristo, que é o autor do livro de Apocalipse, Ele que é o revelador de todas as coisas, na sua carta ali, Apocalipse capítulo 3, 14, ele diz: ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Veja, o princípio da criação de Deus aqui, isto é o que o Senhor Jesus Cristo diz que Ele é. Mas veja bem, multidões de pessoas fazem uma confusão com isso aqui. Eles têm a ideia de que Jesus foi a primeira criação de Deus, fazendo menor do que a deidade. Isso não é verdade. Logo, essa pessoa que é menor do que Deus criou todo o resto do universo e tudo que contém o universo. Isto não é certo. A palavra está dizendo aqui que Ele é o originador ou o autor da criação de Deus. Sabemos já por certo que Jesus é Deus, Deus mesmo, Ele é o Criador, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Isso está lá em João capítulo 1, 3. Ele é o único de quem é dito em Gênesis capítulo 1, 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Veja bem, em Êxodo capítulo 20, 11, está escrito: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que nele há, e ao 7º dia descansou. Então veja, não existe mais de um Deus criando as coisas, é um único Deus fazendo todas as coisas, certo? E já nenhuma dúvida de que Ele é Jesus, o Criador. Ele foi o Criador de uma criação física e também de uma criação espiritual. Agora veja bem aqui, enquanto Ele está aqui, nessa última era, revelando-se a sua glória às pessoas, Ele diz de si mesmo que Ele é Jesus, que é o autor do livro, o autor da criação de Deus. Esta é outra criação, certo? Ou seja, isso está falando, designando Cristo e sua igreja. O esposo celestial criou sua própria noiva. Amém? Então eu quero que você entenda isso. Veja bem, quando Deus, o Espírito, foi criado em forma de homem, aquilo era Deus, o Criador, Ele mesmo se tornando uma criação. Deus que fez o barro, que fez o cálcio, que fez o potássio, que fez a luz cósmica, o petróleo, juntou tudo e criou a si mesmo no princípio da criação de Deus. Veja bem, um só Criador. Em 2 Coríntios capítulo 5, 17, está escrito, assim que se alguém está em Cristo, olha, o Espírito Santo, Cristo, a unção, nova criatura nova criação as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ora, se está se fazendo tudo novo, ele não está mais falando daquela criação velha caída, certo? Ou seja, aonde todos os homens que nascem, já nascem como pecadores, ou seja, pode ser Papa, pode ser Maria, pode ser Paulo, João, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, todos nasceram dentro daquela criação velha e são pecadores por representação, pelos nossos pais que caíram lá no Gênesis, que Adão, Agora Cristo vem agora, criando uma nova criação. Em 1 Coríntios capítulo 15, 21 a 23, ele diz: porque assim como a morte veio por um homem, Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, Jesus Cristo, que assim como todos morrem em Adão, se você permanecer na condição em que você está, nesse seu primeiro nascimento, que foi pelo sexo, pecado lá do princípio, você morrerá. Mas se você nasce agora pelo poder dessa palavra, do poder da criação de Deus, você viverá eternamente. Então, porque assim como todos morrem em Adão,
assim também todos serão vivificados, ou seja, feito vivo em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, o primeiro desta criação, né? Primeiro, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, coisa boa que a gente saber disso, por isso que Paulo, em sua carta, no livro de Efésios, capítulo 1, ele diz, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência. Então existe um espírito da verdade e um espírito da desobediência e do erro, né? Nós vamos falar depois sobre isso. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Eita, o problema é carne. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira, como no outro tempo. Ou seja, carne e sangue não herdará o reino do céu. O Espírito é que vivifica, né? Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, fez vivos, juntamente com Cristo, Criador, pela graça sois salvos, porque somos feitura sua, criados, olha aqui o versículo 10, em Cristo Jesus, uma nova criação, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Agora eu lhe pergunto, qual foi a primeira coisa que Jesus começou a pregar quando ele estava aqui, como no ministério do Filho do Homem? Novo nascimento, nova criação. Você se lembra que ele chegou para um fariseu chamado Nicodemos, o príncipe dos judeus, né? E ele foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então ele sabia que Deus estava ali, né? Jesus respondeu e disse: na verdade, eu te digo que aquele que não nascer de novo, nova criação, não pode ver é entender o reino de Deus. Então você precisa do revelador, que é o Espírito Santo, que é Cristo, para você entender o reino de Deus. Disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, não é? Jesus respondeu e disse, né? Na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhe de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Você que está me ouvindo precisa nascer de novo. Sem um novo nascimento, irmão, essa nossa natureza, esse nosso comportamento, esse espírito permissivo que nós temos, é um espírito, sabe, imundo, sujo. Por isso que você precisa nascer de novo, para receber o Espírito Santo, para andar com Deus. Aí Jesus respondeu e disse: tu és mestre. Nicodemos disse: como é que pode ser isso? Ele disse: tu és mestre em Israel e não sabe isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos. Ora, sabemos por quê? Sabemos de onde viemos, sabemos de onde nós estamos voltando, porque o Espírito Santo nos fará lembrar de tudo isso. Amém? Isso é muito bom. E testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei coisas terrestres e não creste, como crereis se vos falar das celestiais? Precisa do Espírito Santo. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Ou seja, veja, o Filho do homem que está no céu, o Espírito Santo ali dentro de Cristo, mas também estava no céu. Esse Deus que preenche os céus e a terra estava ali em um corpo humano, para sangrar, para morrer, para passar por você, para você não ir para a tribulação, para você, sabe, não derramar o seu sangue, porque você é um pecador e o seu sangue não vale nada, o meu também não vale nada, certo? Então precisou do próprio Criador criar um sangue, uma vida, e Ele mesmo deixou nem anjos, querubins, serafins descer para fazer o projeto da redenção. Esse mesmo Deus desceu para fazer, sabe o quê?
fazer você, se criar você uma nova criatura, uma nova criação, com corpos que viajarão na velocidade do pensamento. Por isso que Paulo disse, quando esse corpo velho se desfizer, nós temos uma habitação, um corpo novinho preparado por Deus, amém? E aí, agora, você pergunta, como é que eu faço para receber isso? Olha, é muito simples, aquilo que Pedro, quando recebeu o Espírito Santo, disse para os judeus: irmãos, varões, o que é que nós temos que fazer? Ele diz: arrependei-vos, não é? E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo é vida eterna. O dom do Espírito Santo é nova criação. O dom do Espírito Santo, porque só quem tem vida eterna é o Zoe, é Deus. Aí em Romanos capítulo 6, 22 a 23 está escrito, Paulo falando a sua carta à igreja que estava em Roma: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Olha aí, o dom de Deus, a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. E irmãos, só existe um que tem vida eterna, e esse é o Espírito de Deus, esse é o Espírito Santo, e ele quer habitar em você. Mas para isso, você tem que fazer o que ele fez: desça, porque Deus desceu, ele se fez carne, habitou no nosso meio. Então todo filho de Deus verdadeiramente vai ter essa grandeza de também descer e reconhecer que está errado. Arrependa-se, receba o batismo em nome de Jesus Cristo e receba o Espírito eterno de Deus em tua vida. Que o Senhor ele te abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, o meu desejo é que o Senhor possa ajudar os que estão me ouvindo. Abençoe esse povo com teu Espírito para que eles possam compreender e obter do Senhor vida eterna. No nome de Jesus Cristo é que eu oro e que te agradeço. Amém. Assiste nosso próximo vídeo. Nós estaremos falando aqui sobre a semente original e a semente da discórdia. Deus te abençoe, no nome de Jesus Cristo, e até o próximo encontro. Um abraço.